Oi pessoal, bom dia. Mais uma conversa sobre neurociências e mais uma vez sobre Alzheimer, tá? Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica. O que significa isso? Significa que os neurônios morrem continuamente a partir de uma causa desconhecida e isso acontece por décadas. Tá? Inicialmente o efeito acontece no hipocampo, a morte. As pessoas têm dificuldade de memória recente, mas isso vai amplificando, né, para outras áreas cerebrais, né, córtex cerebral e o declínio cognitivo é progressivo, tá? Não existe cura para a doença de Alzheimer. Um dos sintomas mais conhecidos é a perda de memória recente. Nós sabemos que isso é devido a uma lesão de neurônios numa região chamada hipocampo. Nós chamamos que uma das características histopatológicas da doença de Alzheimer, no caso no tecido, no cérebro das pessoas, o que acontece no cérebro das pessoas? Não se sabe direito, não se sabe a causa da morte dos neurônios. No entanto, nós sabemos que há deposição de proteínas, tá? Como no caso do Alzheimer é a proteína beta-amiloide. Também nós temos desorganização dentro de neurônios, o chamado citoesqueleto celular, como desarranjo da proteína tal, microtúbulos, neurofilamentos. Nós chamamos de emaranhados neurofibrilares. Então essas duas condições, as placas de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares, são alterações teciduais na doença de Alzheimer. Em outras doenças neurodegenerativas, como na doença de Parkinson, também acontece deposição proteica. No caso da doença de Parkinson é a alfa-sinucleína, tá? Bem, existe uma polêmica, mas já parece resolvida. Vamos pegar no caso de Alzheimer, se a deposição do beta-amiloide seria a causa ou a consequência de um fator patológico desconhecido. A tendência atual é achar que não é a causa, é apenas a consequência de algo que acontece no cérebro que nós não sabemos o que é. Tá? Mas, enfim, nós já sabemos que, principalmente de estudos experimentais, que a deposição de beta-amiloide, ela certamente contribui para a lesão, para a morte de neurônios. Por exemplo, é um fator indutor de inflamação, de neuroinflamação. A inflamação descontrolada é um evento lesivo em várias doenças, tanto agudas quanto crônicas. No próprio AVC, há muita morte de neurônios por uma neuroinflamação descontrolada, trauma cerebral, quando a pessoa sofre um acidente, né, por exemplo, e isso acontece. Na doença de Alzheimer, a deposição de beta-amiloide, por exemplo, ela altera o fenótipo de um tipo de macrófago especial, né, que é do sistema nervoso central. Nós chamamos de micróglia. Essas células microgliais, elas normalmente protegem o cérebro de lesão, elas fazem um escaneamento, por exemplo, no cérebro, na tentativa de protegê-lo, mas no caso do Alzheimer, da doença de Alzheimer, quando elas são expostas por muito tempo a beta-amiloide, proteína beta-amiloide, elas ficam com um perfil lesivo, tá? Então há uma dualidade aí, ao mesmo tempo que elas fagocitam o beta-amiloide, contribuindo para a remoção das placas, aí elas são benéficas. Mas a exposição contínua às placas de beta-amiloide faz com que elas fiquem lesivas e acabam aumentando a neuroinflamação, contribuindo para a morte de neurônios. Uma terapia promissora, né, atualmente para a doença de Alzheimer, algo novo, né, é uma terapia que visa diminuir a deposição de beta-amiloide, dessas placas de beta-amiloide, né? Isso pode ser feito com anticorpos monoclonais, que eles são específicos, uma porção proteica, né, da proteína beta-amiloide, e eles podem também inibir secretases, que são enzimas que cortam uma proteína maior e transformam isso em beta-amiloide, tá? Essas duas abordagens são usadas. Tem um anticorpo monoclonal agora aprovado pela FDA, né, que ele em animais e também em humanos, em ensaios clínicos, ele diminui a deposição de beta-amiloide, tá? Isso é muito bom. Isso foi mostrado um efeito positivo de mais de 20% nas pessoas tratadas em humanos em relação ao placebo. O problema agora é que saiu ainda há pouco, né, recentemente, né, um artigo de revisão na revista Neurology, mostrando que esse tratamento
com esse anticorpo monoclonal anti-beta-amiloide, ele causa uma diminuição do volume cerebral. Nós não sabemos bem em pacientes, cerca de 28% dos pacientes que foram tratados com esse anticorpo anti-beta-amiloide, que diminui a depressão de beta-amiloide, tem um volume cerebral diminuído. E normalmente isso, em neurologia, é prejudicial. Tá? Normalmente isso é prejudicial. Isso pode significar morte de neurônios ou morte de glia, que são células muito benéficas também, em determinadas situações, para o cérebro. Tá? Existem alguns pesquisadores que dizem não, a própria diminuição, eliminação do beta-amiloide do cérebro pode contribuir para a diminuição do volume cerebral, mas é uma hipótese que não foi provada. Normalmente muitas pessoas estão vendo agora isso como um efeito colateral muito perigoso, que pode significar mais lesão futura, porque quando na própria doença de Alzheimer, quando há uma diminuição do volume cerebral, isso se deve por perda de neurônios, ou de outras células como glia, E se essa terapia com esse anticorpo anti-beta-amiloide induz diminuição do volume cerebral, isso é muito preocupante. Então isso saiu recente, uma revisão bem recente na Neurology. Isso foi comentado agora, hoje, na revista Science, por uma repórter da Science, a Jennifer Council. E é muito preocupante, portanto, esse efeito colateral. A ciência é assim, e é muito complexo achar uma terapia em humanos, principalmente para doenças neurodegenerativas. Um outro efeito que foi encontrado foi um aumento, um alargamento dos ventrículos laterais. Tá? Isso acontece, por exemplo, na hidrocefalia. Mas quando há uma perda de massa tecidual, ao lado dos ventrículos laterais, eles alargam. Tá? Isso pode causar edema, acúmulo de líquido dentro dos ventrículos. Esse também foi um outro efeito, do tratamento com anticorpo monoclonal, que teve um efeito positivo para a eliminação do beta-amiloide. Infelizmente teve esse efeito colateral, isso está sendo divulgado na mídia, e o que eu espero é que isso não se confirme como perda de neurônios, como perda adicional de neurônios, que a terapia possa ser mais estudada, progredir, e contribuir para diminuir os sintomas da doença de Alzheimer nas pessoas que são acometidas. Mas eu gostaria de falar para vocês esse fato novo, que uma das terapias mais promissoras atualmente, que é uma terapia com anticorpos anti-beta-amiloide, a proteína que acumula na doença de Alzheimer, induziu um efeito colateral perigoso, que é a diminuição do volume cerebral. Um grande abraço a todos, mais um vídeo para o canal Neuron Talk. Falar nisso, pessoal, assinem lá meu canal, aliás, assinem não, inscrevam-se no meu canal, Neuron Talk com o Dr. Wallace Leal. Um abraço a todos.